Eu sou a Beth Denati, sou supervisora de ensino na diretoria de Suzano. Sou responsável pela educação especial com a minha parceira de trabalho, a Reni, e também com as PECs, a Josiane e a Ana Deise. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje para falar sobre um assunto que tem causado um certo desconforto em algumas escolas a respeito de como fazer o anexo 1 previsto na instrução CEGEB de 14 de janeiro de 2015. Este assunto já foi trabalhado em outras formações, mas eu considero importante retomar alguns pontos, porque parece que o entendimento a respeito de como elaborar esse documento está sendo divergente de escola para escola, de professor para professor, e a gente precisa alinhar alguns procedimentos. De antemão, eu queria dizer que a iniciativa de gravar esse vídeo foi pensando no meu setor de trabalho. Porém, como a necessidade sobre como elaborar esse documento tem se apresentado reiteradas vezes por diversas escolas, eu vou compartilhar com os coordenadores, com os colegas supervisores também, com os PECs, para que vocês possam fazer uso dessas orientações, caso entendam que seja necessário. A primeira coisa que eu preciso falar é que o anexo 1, ele faz parte de uma resolução que já foi revogada, a resolução 61. Ela foi revogada pela resolução 68 de 2017. No entanto, a resolução 68 não trouxe instruções específicas de como elaborar a avaliação inicial dos estudantes que são elegíveis aos serviços da educação especial. Logo, como nós não temos uma nova instrução ainda publicada, nós continuamos seguindo o modelo da instrução CEGEB de 14 de janeiro de 2015. Eu vou dizer para vocês como encontrar, como fazer uso, como preencher, como fazer um texto de forma que o anexo 1 revele de fato como aquele estudante se encontra em relação às habilidades adaptativas. Eu quero que seja uma conversa um pouco mais informal, tá? Não vou chamar isso aqui de uma orientação técnica, de uma formação. Eu gostaria de fazer uma conversa, principalmente com os coordenadores do meu setor de trabalho, das escolas Antônio Valdemar Galo, Leda Fernandes, Olavo Leonel e Benedito de Campos Marcolombo. Mas eu estendo a minha fala a todos os demais coordenadores interessados em aprender ou melhorar a forma de registrar a avaliação inicial dos estudantes. Hoje eu vou me prender na avaliação inicial do estudante com deficiência intelectual. Eu vou mostrar para vocês onde encontrar essa instrução e qual o modelo que eu devo utilizar na sala de recurso ou na itinerância. Eu não fiz PPT porque eu quero mostrar como vocês conseguem acessar o link contendo as instruções num site de busca qualquer, tá? Bom, aqui eu coloquei para vocês no Google e eu escrevi aqui, Instrução CEGEB 2015. Aqui no terceiro link que aparece é um link do CAP. A gente vai clicar aqui. Neste site, vocês vão encontrar a instrução para cada deficiência, para o transtorno do espectro autista também. Então, eu estou dizendo para vocês que as instruções, elas são diferentes. Se eu vou fazer uma avaliação de um aluno com deficiência auditiva, eu vou baixar este arquivo e vou seguir o modelo de anexo 1 que está posto aqui. Se é uma criança com deficiência física, eu vou usar este modelo, deficiência intelectual, eu vou usar este modelo. Como eu já disse, eu vou usar o modelo da deficiência intelectual, eu vou baixar aqui e vou mostrar para vocês em que parte eu encontro as instruções sobre como preencher o anexo 1. Como eu já disse, é uma instrução, então vocês podem ler. Muitos termos aqui estão desatualizados, porque, como eu já disse, é uma instrução de 2015.
É a última instrução que nós temos sobre como fazer a avaliação inicial. Eu acredito que em breve a SEDUC possa divulgar um novo modelo de avaliação ou um modelo que atenda melhor às nossas necessidades diante da política de educação especial, do ensino colaborativo e demais decretos que foram publicados. Mas hoje, estou gravando no dia 3 de maio, nós vamos falar sobre este modelo que está posto na instrução CEGEP. Aqui, quando o professor da sala de recurso ou da itinerância começar a avaliação do estudante com deficiência intelectual, ele vai fazer os seus apontamentos em um caderno de livre escolha, um registro informal, porque ele vai precisar coletar dados a respeito desse estudante. Dados sobre o histórico escolar, né, o processo de escolarização desse aluno, a idade, a data de nascimento aqui registrada em anos e meses, para facilitar a compreensão do próximo colega quando assumir essa criança em outro ano, para que ele repita uma avaliação e tenha conhecimento do período em que foi realizada essa avaliação, quantos anos aquela criança tinha, tá? E esse documento é um documento da escola onde o estudante está matriculado. Portanto, é necessário que seja usado o timbre da escola, né, o papel timbrado da escola. Não é possível fazer um documento numa folha sulfite qualquer, porque esse documento será juntado ao prontuário do estudante. Ele é um documento obrigatório e ele será consultado pelos demais professores, ele será consultado pelo professor do próximo ano letivo, ele pode ser solicitado pela promotoria, pelo juiz de direito, diante de uma ação judicial, pelos procuradores do Estado. Esse documento tem que ficar à disposição da secretaria se houver a necessidade de algum pedido de envio desse documento para algum setor, para algum órgão, ok? Esse documento não é do professor, esse documento é do estudante. Bom, colocado lá no papel timbrado da escola, os dados, né, esse primeiro item aqui, o item 1, são dados gerais. Em que mês, em que ano você está realizando essa avaliação? O endereço desse estudante, telefone de contato, a escola onde está a matrícula regular, ok? Então, aqui pode ser que o aluno esteja estudando, por exemplo, na escola Carlos Montaigne, mas ele esteja matriculado na escola Manuel dos Santos Paiva. Então, aqui, qual é a escola? Escola Estadual Manuel dos Santos Paiva. E o papel timbrado aqui é da escola Carlos Montaigne. Estou falando como um exemplo, tá certo? Diretoria de Ensino de Suzano, o motivo do encaminhamento para avaliação. Existem diversos motivos para a avaliação desse estudante. Primeiro, esse estudante pode ter um diagnóstico de deficiência intelectual. Como esse professor vai saber a respeito desse diagnóstico? Vai olhar no prontuário do estudante e vai procurar se ali tem um laudo, uma avaliação psicológica, e ele vai escrever aqui: estudante com diagnóstico de deficiência intelectual, conforme laudo datado de tanto desse ano, ou laudos. Aí você pode escrever se existe mais de um laudo no prontuário desse estudante, assinado pelo médico de nome tal, CRM tal. Isso não pode ser colocado, a gente não pode colocar aqui simplesmente, o estudante tem diagnóstico de deficiência intelectual. Quem disse isso? Onde está escrito isso? Quantas vezes isso foi dito? Em que ano foi dito isso? Tá? Então, o motivo do encaminhamento aqui pode ser estudante com deficiência, e você vai registrar tudo que você está vendo lá no laudo que está no prontuário do estudante. O segundo motivo do aluno estar passando por essa avaliação. Os professores dos componentes curriculares, professores de português, de matemática, eles suspeitam de que essa criança tem um comprometimento em alguma habilidade adaptativa. Então, chega para o AEE uma situação, tá? Um encaminhamento do professor da classe, por exemplo.
o estudante apresenta uma dificuldade em se concentrar, em prestar atenção, em se socializar, ele apresenta uma situação diferente dos demais em relação ao seu autocuidado, ele apresenta comprometimentos evidentes nas habilidades acadêmicas, ele apresenta uma dificuldade acentuada de aprendizagem. Então, precisa estar aqui explícito o motivo do encaminhamento para esta avaliação. Veja bem, apesar dessa instrução ter sido publicada neste formato, com linhas a serem preenchidas, isso não se trata de um formulário, é uma avaliação descritiva, você vai escrever. Aqui, como eu já disse, é um texto instrucional. Você vai seguir essa instrução e vai produzir o seu texto informando o que vai sendo pedido em cada item. Ok? Vamos lá. Bom, já ficou claro aqui qual foi o motivo do encaminhamento. Vamos passar para o item 2. O item 2 tem a ver com o histórico desse estudante. Como que você vai levantar essas informações para você para você produzir o seu texto? Primeiro, a consulta ao prontuário. Você vai olhar, você vai pedir para o gerente o histórico de matrícula daquele estudante. O gerente pode pesquisar na sede para você ter uma ideia de quando ele começou a estudar, com quantos anos, em quantas escolas, se ele frequentava a EE em outra rede, em outra escola. Então, o gerente pode imprimir o histórico desse estudante que está lá na sede disponível para consulta. Esses pontos aqui, que são descritos aqui logo abaixo desse número 1, histórico do aluno, são instruções. Você vai usar essas instruções para produzir o seu texto nessas linhas. Por exemplo, descrição das características do aluno, sociabilidade e afetividade. Aqui você vai produzir o seu texto escrevendo sobre as características do aluno que você coletou, que você fez uma pesquisa, você perguntou para o professor da sala de aula, por exemplo, da sala regular. Ou você realizou uma entrevista com o tutor, com o responsável por esse estudante, e você coletou informações a respeito do comportamento social, da afetividade desse estudante. Como ele se relaciona com a família, com os grupos. Quando a gente coloca grupo aqui, pode ser a família estendida, pode ser um grupo que a família costuma frequentar, uma casa de parentes, casa de amigos. Então, como que ele se relaciona com a família e com a família mais próxima, a família estendida? Tá? Nesse momento, para o professor especializado produzir esse texto, ele vai precisar fazer alguns encontros com os tutores desse estudante, ou com o tutor, tá? Mãe, o pai, a avó, com o responsável legal. Já de antemão eu aviso que não será possível fazer uma avaliação com apenas um encontro com essa família, um encontro de 45 minutos, porque é o momento de fazer uma escuta, para você entender quem é aquele estudante que você vai atender no AEE, que você vai precisar produzir um plano de atendimento para ele. Esse plano de atendimento, ele vai ter como ponto de partida esta avaliação. Você também aqui, na parte do histórico deste aluno, você vai perguntar para a mãe aquelas informações a respeito da gestação, como essa criança nasceu, se foi um parto normal, se foi uma cesariana, se essa criança foi planejada, se a criança teve alguma complicação durante o parto. É para ouvir o que a mãe tem a dizer e você vai produzir o seu texto aqui, com riqueza de detalhes. Esse documento ele precisa ser feito de modo que qualquer pessoa que faça a leitura consiga enxergar esse estudante desde o seu nascimento, a sua trajetória escolar, até chegar nesta unidade escolar, neste AEE, nesta turma.
Então, pensem assim, você vai produzir esse texto que será lido pelo colega professor, pelo PEC, pelo coordenador, pelo supervisor da escola, pelo advogado da família, pelo procurador do Estado, pelo juiz de direito, pela promotoria, pelo conselho tutelar. Então, é um texto que você precisa seguir, né, a norma padrão da língua culta, escrever um texto sem usar gírias, abreviações, palavras que são do uso do nosso dia a dia. Você precisa fazer um texto formal, ok? E aqui você vai ouvir tudo que a mãe tem a dizer e você vai perguntar para essa tutora, para esse tutor, o que a senhora espera aqui de nós, né, professores da educação especial, dessa escola? Qual é a sua expectativa? O que a senhora gostaria muito que seu filho, seu neto, seu sobrinho aprendesse aqui conosco? Qual a sua esperança ao trazê-lo para o atendimento no AEE? E vocês vão escrever aqui. É bom e também muito importante que vocês escrevam se esse estudante faz algum tipo de tratamento clínico ou terapêutico. Se frequenta a psicóloga, a fonoaudióloga, se faz terapia ocupacional, se frequenta a PAI, se faz, é atendido pela terapia ABA, enfim, no caso aqui, da deficiência intelectual, vocês vão registrar todos os atendimentos clínicos e terapêuticos em que a criança está inserida, está sendo atendida. Bom, o que vai aparecer no momento que você vai produzir o seu texto do anexo 1? Vai aparecer aqui, ó, número 1, histórico do aluno. Logo abaixo, o seu texto. Tudo isso daqui vai desaparecer, porque aqui são instruções, ok? Aí você vai passar para o item 2, relacionamento do aluno na escola, onde está matriculado, com os professores e colegas. Vamos voltar lá no meu exemplo. Se esse estudante está matriculado no ensino regular na Escola Manuel dos Santos Paiva e ele frequenta o AEE na Escola Carlos Monteiro, esse professor do AEE precisará conversar com os professores da Escola Manuel dos Santos Paiva. Em que momento? No momento de APPC, no momento de APD. Se não pode ir até a Escola Manuel dos Santos Paiva, vai enviar um e-mail, vai pedir para o coordenador da escola, Carlos Monteiro, enviar um e-mail para a escola Manuel. Você vai buscar informações na escola onde o estudante está matriculado. E o que vai aparecer aqui? Número 2, esse item aqui, essas linhas vão desaparecer e você vai produzir o seu texto. Item 3, relacionamento com o seu grupo social. Também você vai buscar informações com a família, com os professores, e você vai registrar aqui como essa criança se relaciona com o seu grupo social. Quais grupos sociais? Família, escola, igreja, amigos, clube, enfim. Se ele faz uma terapia, como ele se relaciona com as pessoas que o atendem, se ele frequenta a PAI, como ele se relaciona lá. Quanto mais informações você trouxer para compor o anexo 1, melhor será. 4. Interação do aluno com o professor especializado em situação de avaliação. Nós temos visto alguns relatos, né, alguns textos produzidos com respostas bastante sucintas, como, por exemplo, interação do aluno com o professor especializado. O aluno se relacionou bem com o professor especializado, ponto final. Se relacionou bem de que forma? Ele se comunicou, ele conversou, ele ficou confortável na sua sala, na sala do AEE, ele chorou, ele ficou resistente, ele teve uma crise de agressividade, ele não conseguiu ficar dentro da sala. Como que foi isso? Como é que você conseguiu interagir com o estudante que você está avaliando? Precisa contar para a gente ali como foi essa interação. A partir do item 3, aqui, vocês vão começar a descrever como
as habilidades adaptativas desse estudante. Vocês vão precisar registrar as habilidades adaptativas já desenvolvidas e aquelas que ainda precisam ser desenvolvidas. Tá? Aqui, quando a gente inicia a avaliação pelo professor especializado, a gente começa com a primeira habilidade adaptativa, que é a de comunicação. Todos esses tópicos serão excluídos quando você produzir o seu texto. Aqui são instruções. Tudo que você vai precisar relatar a respeito do estudante em relação à sua comunicação. Para isso, você vai precisar promover uma dinâmica, uma vivência com esse estudante que envolva comunicação. E você vai começar a fazer as suas anotações para depois produzir o seu texto. Ok? Como ele fala? Como é a fala desse estudante? Você consegue compreender? Ele troca letras, ele usa a fala do Cebolinha, ele apresenta a gagueira no momento que vai falar, ele fala apenas palavras soltas, você faz uma pergunta, ele não responde com uma frase simples ou com uma frase complexa, ele responde apenas com uma palavra. O que ele fala tem clareza, ele elabora frases com sujeito, verbo, objeto. Como é a comunicação dessa criança? Ela aponta, quando você está tentando estabelecer um diálogo, uma comunicação, como ele reage, e aí você vai produzir o seu texto. Veja bem, quando vocês estão avaliando a habilidade de comunicação, você precisa considerar a idade dessa criança. Tá? Uma criança de 6 aninhos, do primeiro aninho, você vai escrever aqui que ele não fala com coerência e coesão, né? Você vai dizer que o repertório linguístico dele está prejudicado, precisa melhorar o repertório linguístico. Veja bem o que você vai escrever no momento de apontar o que a criança já tem desenvolvido e o que ela precisa desenvolver dentro da fase, da etapa em que ela está. Se você está com um adolescente de 15 anos, obviamente que você precisa fazer um texto voltado, o seu olhar precisa estar voltado para o adolescente. O que se espera que um adolescente de 15 anos expresse? Para você poder ter como parâmetro e perceber que existe sim um comprometimento nessa habilidade de comunicação. Tá? Agora, essa descrição, essa instrução, ela não pode servir, por exemplo, para você colocar sim ou não. Clareza da comunicação, por exemplo, aqui nessa instrução. Alguns colegas têm colocado aqui, clareza da comunicação, sim, não. Ou escrevem aqui, não tem clareza na comunicação. Tá, não tem clareza na comunicação, mas como que é essa comunicação dele? Explica melhor. Vou repetir, porque quem vai ler não esteve no momento dessa avaliação. Então, você precisa ser o mais preciso possível nos detalhes, nos seus registros, para que o outro consiga visualizar e entender os comprometimentos significativos desse estudante. Tá? Eu demorei um pouco mais aqui nesse primeiro item, nessa primeira habilidade, mas a partir de agora, nas demais habilidades, vocês entendam isso, que os tópicos são instruções e que a produção do seu texto vai se dar logo abaixo desse número 1 aqui. 1, comunicação. Ao avaliar o estudante, propus uma leitura, fiz uma leitura do livro tal, observei que ele reagiu dessa forma, ele se interessou, ele fez perguntas, ele respondeu de tal forma. Então, aqui o seu foco estará na comunicação. Aqui no item 2, autocuidado. Eu olhei um anexo 1 que estava dessa forma aqui, autocuidado, com essas instruções, né? E o colega escreveu aqui, ele tem autocuidado. Ponto. Ele tem autocuidado. Gente,
é uma avaliação, né? Precisa ter mais detalhes para a gente saber o que fazer com ele a partir dessa avaliação. E você vai observar e vai questionar e vai entrevistar essa mãe e vai perguntar para ela: na sua casa, ele toma banho sozinho? Precisa da sua ajuda? É quem escolhe a roupa dele? Quem penteia o cabelo dele? Ele tem autonomia para escovar os próprios dentes? Ele usa fraldas? A senhora coloca a fralda no período noturno? Então você vai conversando e você vai buscando informações e fazendo seus registros. Não, não é possível você escrever aqui, ele lava as mãos. Ok, ele lava as mãos. Vejam, aqui são exemplos, são instruções. Tá? Então, uma criança, um adolescente de 15 anos, a gente entende que ele tenha essa habilidade desenvolvida, ele lava as mãos. Mas é preciso que seja solicitado a ele todas as vezes para que ele lave as mãos? Ele consegue fazer a sua higiene? Ele consegue amarrar o cadarço? Ele consegue vestir a própria blusa? Ele consegue tirar a própria blusa, roupa, né? Isso você pode também exercitar, fazer uma vivência dentro da sala. No momento que você está aqui fazendo a avaliação da comunicação, em dado momento você pode sugerir: olha, está calor, que tal a gente tirar a blusa? E aí peça a ele para tirar o moletom, o casaco, e observe como que ele faz esse movimento. Se ele tem essa noção do calor, do frio, se ele percebe por onde começar, que ele tem que desabotoar, né? Abrir os botões, como que ele coloca a blusa, coloca no avesso, ou o contrário, né? Tá frio, vamos colocar a blusa, e veja como que ele vai vestir essa blusa. Tá? Alimentar-se também. Aí ele se alimenta sozinho. Ok, você deu uma espiadinha lá no momento que ele está comendo a merenda? Perguntou lá na escola Manuel de Santos Paiva como que ele se alimenta? Ele tem a ajuda de um cuidador, por exemplo? O cuidador precisa levá-lo ao banheiro? É aqui que vocês vão escrever tudo isso. Isso aqui interessa por demais a todos os professores desse estudante. Né? Professor de história, de geografia, de educação física, precisa saber quais são as habilidades que essa criança já tem desenvolvido ou que ainda precisa desenvolver. Todos vocês são responsáveis pelo desenvolvimento desse estudante. Então, todos precisam ter acesso a esse documento. Aí vocês podem dizer assim: peraí, Beth, esse documento é sigiloso. A mãe está contando para a gente aqui a história dessa criança. Então, todos os documentos que estão dentro de uma repartição pública, qualquer servidor público deve guardar sigilo sobre ele. Então, ele é um documento sigiloso, sim, mas todo servidor público que tiver acesso a esse documento tem a obrigação de guardar sigilo, não comentar no condomínio onde mora, de repente mora no condomínio que o estudante mora, tá? Não comentar nos corredores, não comentar diante da sala de aula, ok? Vamos lá. Vida no lar. Mais uma vez, aqui são instruções. Não é para escrever aqui: ele abre a geladeira. Ele não prepara a sua refeição. Eu estou avaliando uma criança de 6 anos. Eu acho um pouco complicado a criança preparar a sua refeição. Se você escrever que ela não prepara a refeição dela, você está dizendo o óbvio. Então, depende da idade dessa criança, para você poder fazer os questionamentos. Vida no lar. O que ele faz dentro da casa dele? Ele é uma criança que joga os brinquedos, espalha tudo, não guarda nada? Ele consegue dobrar a própria roupa, ele deixa jogada pelo chão? Quando você está numa situação de avaliação, tem brinquedos espalhados, ao final da aula você pede para guardar. Ele consegue fazer essa atividade de organizar o ambiente, organizar o espaço? Você vai perguntar para a mãe: a senhora o leva para fazer compras, né? Ele vai junto? Como ele se comporta? Ok? Um adolescente de 15 anos. Ah, Beth, mas ele tem deficiência intelectual, ele não pode lavar louça. Claro que pode, né? Tanto pode como deve. Então, como é que é? A mãe deixa ele lavar louça? A mãe relata que não
permite que ela lave a louça porque tem medo que ela se machuque. Isso é um problema. A gente vai precisar trabalhar essa habilidade com essa criança. A mãe faz tudo por ela. A mãe prepara o alimento, coloca no prato. A mãe pica a carne para ela comer. Então, é sobre isso. Tá? A vida no lar está diretamente relacionada à situação de autonomia desse estudante. Tá? Não precisa colocar aqui que a criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos não faça a sua roupa. Né? A gente consegue deduzir que uma criança de 6 anos não, pelo menos, né, penso que não, tá? Habilidades sociais. Novamente, você vai usar esses tópicos como instruções e vai produzir o seu texto. Beth, como é que eu vou saber como ela reage diante de pessoas estranhas? Pergunta para o tutor, pergunta para a mãe, para a família, pergunta para o professor desse estudante. Tá? Liderança, autodefesa. Como é que você vai saber se ele tem autodefesa? Situações dentro de uma sala de aula. O professor dessa criança pode contar isso para você, professor do AI. Tá? Desempenho na comunidade. Também. Aqui a gente, da educação especial, né, as PECs, a Reni, eu e alguns colegas supervisores, que já temos pedido os anexos para dar uma olhada, para fazer uma orientação, uma instrução, e por muitas vezes eu peço para encaminhar para os procuradores diante de uma ação judicial, eu observo algumas coisas que não fazem muito sentido. Eu gostaria que vocês entendessem melhor e melhorassem a produção desses textos. Novamente, são instruções. E aqui você vai escrever como essa criança conhece ou se reconhece naquela comunidade em que ela vive. Ela tem conhecimento dos seus direitos. O que uma criança de 6 anos deve saber sobre os seus direitos? Vocês sabem como que eu posso avaliar isso? Né? Por exemplo, ela, dentro da sala de aula regular, ela sabe que ela pode ir ao banheiro? Ela sabe que ela não pode sair da sala sem que a professora autorize? Ela sabe dos seus deveres? Tá? Aqui, conhecimento dos recursos da comunidade. Ela tem consciência de que se ela estiver com dor, ela vai a um hospital e ali ela vai ser medicado, vai ser atendido? Você pode perguntar para essa criança, você pode trazer uma história para essa criança, tá? E aí você vai escrever como você observou o desempenho dessa criança na comunidade onde ela vive. Tá? Se o que ela também realiza dentro dessa comunidade, se ela precisa de apoio, de suporte ou não. Mais um exemplo. Uma adolescente, vou retornar aqui no exemplo de 15 anos. Ela sai sozinha? Ela vai até a padaria sozinha? Ela consegue levar o dinheiro, comprar o pão e trazer o troco? Tá? Isso. Habilidade número 6. Independência na locomoção. Novamente, tudo isso aqui vai desaparecer e você vai produzir o seu texto. Cuidado com as coisas que vocês escrevem aqui. Utilização de transporte. Ela usa carro, metrô e trem. Tá. Sozinha? Acompanhada? Você perguntou para os pais se ela já saiu de Suzano, se ela já saiu do bairro onde ela mora, né? Como que ela faz o deslocamento? Essa criança tem um comprometimento na sua locomoção, ela pode ter uma deficiência intelectual associada a uma deficiência física. Tá? Um jovem de 17 anos que você está atendendo no AE, como que ele vai para a escola? Ele vai de transporte especial? É a mãe quem leva? Ele sabe voltar? A mãe permite que ele volte sozinho para casa? E aí você vai registrar com riqueza de detalhes. Habilidade a respeito de saúde e segurança. Novamente, aqui estão as instruções
E aqui, a habilidade que normalmente é o principal motivo de encaminhamento dos estudantes com deficiência intelectual, uma vez que a deficiência intelectual significa um atraso no desenvolvimento desse estudante. Né? Habilidades acadêmicas. Você, professor do AEE, vai precisar proporcionar momentos em que você seja capaz de avaliar cada um desses itens. Isso não significa que você vai elaborar uma prova, muito menos uma atividade no papel sulfite para ele preencher, para ele responder. Você não vai elaborar 5 problemas e pedir para que ele resolva no AE esses problemas. Como que você vai ter condições de avaliar as habilidades acadêmicas desse estudante? Você pode usar um jogo, um brinquedo, uma brincadeira, um livro. Se é um adolescente, você pode trazer alguma coisa que seja do interesse desse adolescente. Uma música, uma dança, um vídeo no TikTok. Você vai trabalhar dentro do contexto daquele estudante que você tem ali, ok? Claro que você vai observar as habilidades acadêmicas que ele deveria apresentar para a idade, né? De acordo com os pares. E você vai proporcionar momentos que você vai observar se ele tem habilidade sensória e motora, como que ele tem a imagem corporal, é bem elaborada? Como é que eu sei disso, Beth? Eu posso fazer uma dinâmica, eu posso fazer um trabalho de pintura, eu posso fazer um quebra-cabeça, ok? Você vai, item por item aqui, descrever o que você observou na percepção temporal, na percepção da memória auditiva, memória visual. Você pode produzir com a criança ali um material, pode produzir um brinquedo, pode produzir uma receita, trazer uma receita para essa criança fazer junto com você. E aí você vai ter condições de avaliar muitas coisas que estão aqui apontadas nas habilidades acadêmicas. O pensamento lógico, a expressão criativa, de acordo com a idade. Tudo isso vai desaparecer, você vai usar como um roteiro onde você vai produzir esse texto. Certa vez eu falei sobre isso e disse, da forma como eu estou dizendo aqui, você vai usar como um roteiro para você produzir o seu texto. O que muitos colegas fizeram? Tiraram tudo. Fizeram um texto com um parágrafo só. Começaram, né, e foi pá, 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 até o final. Sem pontuar qual habilidade está sendo avaliada. Tá? Então, não é para fazer isso. Essas instruções elas vão desaparecer, mas o seu texto estará dividido em tópicos. Nós estamos na habilidade acadêmica, número 8, habilidade acadêmica, isso vai aparecer. Tá? Lazer, eu vou adiantar. Bom, aqui, já quase no final do anexo, tem novamente uma instrução. E para responder os itens 4 e 5, levar em consideração essas informações, tá? Que são as 10 habilidades do comportamento adaptativo. Bom, cheguei aqui na habilidade de lazer. E tem também o trabalho. O trabalho, vocês vão apontar se você estiver avaliando um estudante que já trabalha. Um aluno da EJA, um aluno do ensino médio. Né? É possível que você encontre. Bom, para você responder aqui o item 4 e o item 5, você precisa considerar toda a avaliação que você realizou. E você precisa apontar. O aluno apresenta comprometimento nas seguintes habilidades do comportamento adaptativo. Olha, são 10. São 10. Para essa criança ser atendida no AE de deficiência intelectual, ela precisa apresentar um comprometimento em 3 ou mais habilidades. Ok?
Então, você vai apontar que ela tem um comprometimento, por exemplo, na habilidade vida no lar, na habilidade social e na habilidade acadêmica. Normalmente, a habilidade acadêmica aparece em todos os anéis, ok? Se você colocar aqui que ela apresenta comprometimento em uma única habilidade, por exemplo, no autocuidado, não é um estudante para o AE, não é um estudante com deficiência intelectual. Porque para ele ser atendido no AEE de deficiência intelectual, ele precisa ter um comprometimento em 3 ou mais habilidades. Ok? Se ele tem um comprometimento no autocuidado, é uma questão de ensinar. É um problema lá da família. Tá? Não é para o AEE. Se ele tem um comprometimento nas habilidades sociais e na comunicação, pode ser que essa criança não tenha deficiência intelectual. Pode ser que ela tenha um transtorno do espectro autista, que ela esteja no transtorno do espectro autista. Aí você vai encaminhar essa família para um atendimento com uma fonoaudióloga, com um neurologista, tá? O pessoal do ensino colaborativo vai entrar em ação, mas se ela tiver um comprometimento na comunicação e nas habilidades sociais, apenas nessas duas habilidades, há um forte indício dessa criança ter um quadro de TEA, ok? Então, aqui você vai apresentar quais são as habilidades. E no item 5, você, professor, vai colocar a sua conclusão, tá? Diante do exposto, realizada a avaliação, concluo que o estudante apresenta um comprometimento significativo nas habilidades apontadas acima e deverá frequentar o AEE por 2 vezes na semana, por 2 aulas em cada atendimento. É um exemplo. Ok? Esse atendimento se dará em grupos. Esse atendimento se dará de forma individual. Agora, veja bem, se vocês colocarem aqui que essa criança tem um comprometimento na habilidade social e você vai fazer um atendimento individual, tem alguma coisa estranha. Como é que você vai desenvolver uma habilidade, né, de socialização se você vai trabalhar com ele sozinho? Então, as coisas precisam se encaixar, tá certo? Você precisa concluir, né? Eu já peguei alguns anexos que, lendo, olha que interessante, eu consigo até imaginar como é aquele estudante. Eu conheci sobre a vida dele, o histórico de vida dele, já identifiquei quais são as habilidades e faltou a conclusão do professor. Tá? Então, o inciso 5, inciso não, né? Esse item aqui, 5, ele precisa ter a conclusão do professor especializado. Tá? Aqui, no 6, essa avaliação vai ser validada pelos seguintes profissionais: o professor especializado, o avaliador, o coordenador da unidade escolar e do diretor da escola. E para aí. Por quê? O PCNT, ele não vai conseguir, nem é mais PCNT, né? É PEC. Então, a Josiane e a Ana Deise, elas não vão conseguir construir esse texto com vocês. Se vocês colocarem essa informação nesses tópicos aqui, vocês vão deixar uma lacuna, porque a Josi e a Ana Deise não vão conseguir assinar, muito menos eu e a Reni. Então, aqui, a avaliação pedagógica deverá ser validada pelos seguintes profissionais. Isso aqui também é uma instrução. Quando você concluir aqui, quando você terminar a sua avaliação, você já coloca aqui um espaço para a sua assinatura e para a assinatura do professor coordenador e para o diretor. Você precisa se identificar. Nós temos recebido para mandar, inclusive, para os procuradores, documentos sem identificação do professor especializado. Como é o nome? Né? É professor especializado em quê? Em que área? É DI? É TEA? Né? Esse anexo 1 foi feito, foi construído por quem? É uma escola, vou dar um outro exemplo aqui, é uma escola que não tem AEE, não tem sala de recurso e não tem itinerância. Eu vou dar como exemplo a escola Olavo Leonel. Lá não tem, porque não tem espaço físico,
os ambientes são usados pelos alunos das classes comuns, enfim, lá não tem itinerância nem sala de recurso. Mas, digamos que a Andréia, a diretora, e a coordenadora, a Érica e a Fabiana, elas entendem que uma criança lá do sexto ano está apresentando muitas habilidades com comprometimento. E há uma suspeita de um atraso ali no desenvolvimento dessa criança. O que a Andréia pode pedir para o professor de ensino colaborativo fazer o anexo 1? Apenas nesses casos, quando a escola não tem o AEE, é que o professor de ensino colaborativo poderá fazer o anexo 1. Ok? E depois esse anexo 1 vai ser encaminhado para a escola mais próxima, para que esse aluno seja incluído no AEE, de deficiência intelectual, né, do TEA, enfim. E essa escola que vai receber essa criança no AEE, se não tiver a vaga para matricular essa criança, vai encaminhar pelo sem papel o laudo, o anexo 1, lá no sem papel, no expediente da educação especial, e a gente vai autorizar a abertura de uma nova turma, ok? Quem pede autorização de abertura de uma nova turma é a escola que tem a sala de recurso, tá, para atender essa criança de outra escola, ok? Bom, por fim, feito isso, você vai imprimir, vai colocar uma via no prontuário do estudante, vai deixar uma cópia com o coordenador à disposição dos demais professores e você pode guardar também no seu portfólio, na sua pasta, enfim, onde você quiser, ok? A partir desse anexo 1, você vai produzir o plano de atendimento individual. Que por enquanto a gente chama de PAI, né? Que é o anexo 1, o anexo 2 da instrução CEGEB no modelo de deficiência intelectual. Bom, eu tentei falar muito rapidamente sobre este anexo, me perdoem algumas falas repetidas, mas eu prefiro repetir e deixar muito claro o que eu quero transmitir do que deixar alguma dúvida. Eu peço a vocês, por gentileza, se vocês tiverem dúvidas a respeito do preenchimento, procurem ajuda, procurem apoio das PECs, né, da Josiane, da Ana Deise, e também dos supervisores da sua unidade escolar, que também já foram orientados a respeito da produção desses documentos. Tá? E se ainda assim essa dúvida permanecer, vocês podem também pedir um apoio, uma intervenção das supervisoras da educação especial. Tá? Nós estamos aqui para ajudar, para servir vocês. Nós estamos na diretoria para dar todo o suporte que as escolas precisam. Diante do grande número, né, de alunos atendidos, das turmas de itinerância, de salas de recurso, de demandas, né, de ações judiciais, a gente não tem conseguido chegar até a escola para fazer essa formação lá, em loco. Por isso, a necessidade de gravar esse vídeo e os outros que também nós já gravamos e compartilhamos com vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Revisem os anexos que vocês produziram, entendam que esses anexos servirão para outras pessoas lerem, entenderem o processo, e o colega do próximo ano também vai precisar ler a sua avaliação para poder produzir a avaliação dele no ano seguinte. Última coisa, na instrução não existe uma data prevista para a conclusão desta avaliação, mas o nome já diz avaliação inicial, ou seja, se dá no início do atendimento. Se essa criança está matriculada a partir do primeiro dia letivo no AEE, no máximo, ao término do primeiro bimestre, esse anexo tem que estar pronto. Esse anexo tem que estar nas mãos do coordenador. Se o aluno se matricular em julho, em agosto, ok, você vai levar um certo tempo para concluir. Mas não é em novembro que a gente entrega o anexo 1. Não é o final do ano. Esse anexo, hoje, dia 3 de maio,
ele deve estar já guardado no prontuário do estudante, porque a qualquer momento ele pode ser pedido por alguém, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Eu vou deixar vocês à vontade para fazer ali os comentários, as perguntas, e no que for possível eu vou esclarecendo, vou respondendo para vocês, ok? Fiquem com Deus.